Salve, salve, gurizadinha! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à Semana da Carta de número 8. Essa que é uma semana muito especial. E, antes de mais nada, se tu tá chegando aqui no canal pela primeira vez, meu nome é Augusto Vazeleschi, eu sou médico internista e eu divulgo sobre a medicina de estilo de vida. Que, por sinal, essa semana, agora, última semana de maio de 2025, se tu tá vendo isso no futuro, a gente tá fazendo a Semana Nacional da Medicina do Estilo de Vida. E que negócio é esse? Que carta? Então, para eu me encontrar na rede social, já que eu falo de algo muito amplo que envolve pilares de saúde, grandes áreas do conhecimento, para eu não me perder, eu tô ancorando todos os conteúdos em uma carta, que o objetivo é ir tecendo conhecimento baseado nos pilares de saúde que comprovadamente pela ciência são capazes de não só prolongar a tua vida, porque, sinceramente, o que adianta viver mais, mas viver com incapacidades? O pulo do gato, aproveitando aqui, ó. Ah, ele realmente pulou ali. O pulo do gato é viver mais e melhor. Esse é o objetivo. E por viver melhor, a gente entra num universo de 7 pilares. E cada semana eu tenho o prazer de conversar sobre temas diversos relacionados a cada um desses pilares. E o que tu ganha com isso? Conhecimento e um ambiente digital favorável. Ou seja, tu tá pegando uma informação que ela já está destilada, que leva horas e horas para estudar, resumidinho, ali, mastigadinho, pronto para ser usado, envolvendo movimento ou atividade física, alimentação, sono, controle de estresse, redução de tóxicos, espiritualidade e conexões sociais. Tudo isso a gente pega e coloca dentro do indivíduo que está dentro de um grupo de amigos, de família, que está dentro de um núcleo um pouco maior do trabalho, do ambiente ali do bairro, que está dentro da cidade, dentro do estado, do mundo, e a gente mune esse indivíduo com essas ferramentas para que a gente possa tomar decisões mais conscientes em saúde, tomar as rédeas da nossa vida e, de forma intencional, ir em direção aos nossos sonhos e objetivos com o nosso corpo muito mais nos trinque, de uma forma coloquial aí. Toda a ideia é como que eu posso ajudar ao máximo o meu corpo para que ele possa me ajudar também. Pensando assim, como se cada um de nós tivesse o nosso corpo e lá dentro o eu, que entra em algo extremamente filosófico e complexo do que sou eu. Que, bom, esse papo pode ficar para outro dia. Mas é isso, né? Como que a gente se ajuda da melhor forma? Então, a medicina do estilo de vida, eu coloquei na carta uma breve história sobre ela. Uh, um dos grandes estudos da medicina que mudou a medicina, foi quando Ernest Winder
publicou um artigo no periódico médico mais famoso do mundo, que é o New England Journal of Medicine, que ele comprovou a causalidade do cigarro e do câncer de pulmão. Porque até então, como vocês podem ver em filmes de época, o cigarro era algo bonito, era algo majestoso, era algo associado à beleza, à elegância. E quando ele pegou e passou a acompanhar indivíduos que fumavam, indivíduos que não fumavam, e depois de vários anos ele pôde ver que a maioria dos indivíduos que tiveram câncer de pulmão fumavam, e a maioria dos que não fumavam não tinha câncer de pulmão, e que quando ajustava para outros fatores, essa diferença só podia ser por causa do cigarro. Isso, gente, faz pouco mais de 50 anos. É muito pouco. E esse cara, ele foi sensacional. Porque sabe o que ele pensou? Ele disse, não é só o cigarro. O álcool, a comida, a quantidade de exercício físico que a gente faz, como que a gente dorme, com quem a gente se relaciona e qual a nossa interpretação do propósito de vida, o que a gente acredita, qual a nossa espiritualidade, tudo isso molda ao vivo e a cores os nossos desfechos em saúde. E isso foi uma mudança de paradigma gigantesca. Porque até então a medicina, e veja só, isso acontece ainda hoje. A gente tem imputado na nossa mente que a gente vai ver o médico quando deu ruim. Eu só vou ver o médico quando deu ruim. Por que eu vou procurar o médico se eu tô bem? A medicina ela é atrelada a coisa ruim. E olha só, a faculdade de medicina também é montada baseada em doenças. O meu currículo eu formei em 2019 na Universidade Federal de Pelotas, cidade onde eu nasci. Entrei lá com meus 17 aninhos, saí com 23 e tudo que foi focado nos meus 6 anos de medicina foi doença. Como pergunta sobre doença, como procura doença, como estuda as doenças, que doença é essa, diferencia essa. E aí tu coloca as doenças em caixinhas por órgãos e essas caixinhas vão dentro de gavetas e tu forma um armário mental gigantesco baseado em sinais e sintomas de doença. E isso é medicina tradicional. O Ernest Winder, ele não se deu por satisfeito e ele começou a relacionar a causalidade dizendo que nós tecemos em grande parte, na maioria das vezes, em média, nossos desfechos em saúde e que a atribuição genética ela é menor do que a gente imagina. Isso ele hipotetizou entre a década de 80 e 90. De lá para cá, explodiu. E vai seguir explodindo, gente. Vai seguir explodindo de uma maneira, assim, essa explosão, assim, ela tá levantando fumaça. Porque agora a gente está começando a entender isso. Agora tá rolando o boom do mercado de wellness. Agora a gente está entendendo de verdade e está chegando na grande população que nós moldamos nossa saúde. E isso, por um lado, é muito libertador e por outro é muito desafiador, porque a gente tem na vida um conjunto de hábitos, um estilo de vida que está atrelado profundamente a quem a gente é e que muitas vezes vem acompanhado de atitudes que são contrárias ao bom funcionamento do nosso corpo. E isso não significa
que alguém está vivendo certo e alguém está vivendo errado. E que a medicina do estilo de vida veio botar um molde em todo mundo. E todo mundo vai ser igual. Exatamente é o contrário. E depois de falar da história da medicina do estilo de vida na carta, eu falo um pouco exatamente sobre isso. Que numa consulta com um médico do estilo de vida, a autonomia do paciente ela é elevada e o médico ele passa a ser um coparticipador e não um agente de um agente imperativo. Tipo assim, tu vai parar de fumar, tu vai parar de beber, tu vai dormir junto com as galinhas e acordar junto com as galinhas. Tu vai ir pra academia e correr. A gente sabe que isso não funciona. A medicina do estilo de vida nos ensina isso. Por quê? Antes de falar qualquer coisa, o médico precisa escutar. E escutar, entender o que dentro da medicina do estilo de vida cabe na vida daquela pessoa. Quem levanta 4 da manhã, pega 2 ônibus, trabalha das 8 às 18, não vai para academia todo dia. Não vai conseguir comer às 18 horas, jantar cedo. Não vai ter 7, 8 ou 9 horas de sono. E aí? Cadê a medicina do estilo de vida? Né? Então, a grande questão é como dentro do que eu percebo dentro das minhas crenças, do que eu percebo para mim, do que eu percebo do mundo e do que eu percebo de futuro, o que eu posso aplicar dentro desses tais pilares de forma que eu não me sinta infeliz, de forma que eu ajude meu corpo e ele me ajude e que eu consiga estar ali no meio termo. Porque cada realidade é extremamente diferente. O que é extremamente prazeroso para uma pessoa é aversivo para outra. E isso não é discutível. Então, apesar de existirem preceitos básicos sobre a medicina do estilo de vida, que nessa altura do campeonato já estão ficando sacramentado na cabecinha de vocês que estão aqui vendo os vídeos. Vocês sabem que a partir do momento que eu falo em movimento, é óbvio que eu estou falando em atividade física, mas eu também estou falando em levantar da cadeira, caminhar até a padaria, subir de escada ao invés de elevador, usar o corpo. Ah, eu trabalho das 7 da manhã às 10 da noite. Cara, das 7 da manhã às 10 da noite tu tem várias oportunidades para mexer o corpo. Por isso que a gente não fala em atividade física, a gente fala em movimento. Beleza. Alimentação. Vocês sabem o que eu vou dizer em seguida. Vocês sabem que eu vou dizer plant-based. Que a gente pode comer a maior quantidade da nossa dieta baseada em plantas, diminuir a quantidade de ultraprocessados, de alimentos que a gente sabe que estão associados com doenças cardiovasculares e câncer, que são ricos em sal, açúcar e gordura. Quando fala do sono, que dormir entre 7 e 9 horas, começar a relaxar depois do anoitecer, ter um ambiente tranquilo, evitar cafeína e álcool depois das 2 da tarde. E daí o controle de estresse, fazer pausas, deixar um momento para ócio criativo. Depois, redução de tóxicos. Pô,
refletir sobre hábitos excessivos nas redes sociais, procurar usar a rede social de uma forma ativa, como criação e não de consumo exclusivamente. Mesma coisa vale para tóxicos que a gente ingere, álcool, cigarro, outras drogas. E a importância da espiritualidade das conexões sociais. Isso tá claro. Agora, como que a gente aplica? Como que eu, dentro da minha realidade, eu posso aplicar isso? Eu posso dizer a coisa mais importante? Que se tu lembrar disso aqui de mim, tá legal. Pode esquecer de todo o resto. Que a mudança, ela não é um evento. Ela não é um evento que ocorre da noite pro dia. Ela é um processo. Ela é um processo. E nesse processo tem altos e baixos. Nesse processo tem recaída. Nesse processo tem dúvidas sobre tô fazendo certo, tô fazendo errado. É inerente à existência humana o sofrimento enquanto construímos. O estado de construção, entenda a construção por qualquer melhoria que você esteja ativamente empregando no seu ser para se tornar uma pessoa mais condizente com seus valores. É doloroso, causa dúvida. E, filosoficamente pensando, o outro lado é mais doloroso. Porque no momento que a gente está parado, que a gente não está se movimentando para frente, buscando os nossos sonhos, a entropia aumenta. E por entropia é esse estado de caos. Quando a gente para, o caos aumenta. Então, o sofrimento, de certa forma, ele vem tanto num estado de construção quanto num estado de caos. E a medicina do estilo de vida se propõe como um processo nos quais os pilares podem ser aprendidos, as ferramentas podem ser dadas, mas o caminho, quem trilha é cada um. Cada um ganha autonomia, ganha coragem, se ancora nos seus valores. E essa semana a gente está propondo um desafio, um pequeno desafio por dia, para tentar colocar uma sementinha dessa mudança. Porque uma coisa é ouvir o vídeo. Ouvir o vídeo é um ato passivo. Outra coisa é ir lá e mudar alguma coisa. Ir lá e fazer. E sentir o desconforto daquele novo evento que vai te fazer bem, mas não agora. Agora tem o desconforto. Primeiro tu paga. Tu paga em desconforto e tu colhe depois. E daí tu sente aquele amargor. Mas tu sabe que tu tá te construindo fazendo aquilo. Seja um treino, uma leitura, gravar um vídeo para rede social, falar em público, ter aquela conversa difícil com a pessoa que tu gosta. Todas essas são construções. E é isso, em última análise, que eu quero instigar em quem tá aqui. Porque eu percebo que, de uma forma natural, se a gente deixa a vida nos levar, a sociedade nos leva em uma direção oposta. E essa direção oposta, eu vejo ela como causadora de mais sofrimento, sabe? Então, meu querido, minha querida, seja bem-vindo à Semana da Medicina do Estilo de Vida.
essa matéria linda que eu tenho certeza que vai ganhar muito espaço ainda na medicina como um todo. E eu tenho muito orgulho de estar fazendo parte desse movimento desde o início. Feitoria gurizada, até semana que vem, a gente se fala.